Olá, muito boa tarde a você que está conectado aqui no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações de mercado. Depois do feriado de ontem, Chicago reabre e começa aí de forma negativa o pregão. No entanto, esse pregão inverte a tendência e está encerrando aí com altas de 6 a 12 pontos nos principais vencimentos. Mas o que leva o mercado a se sustentar nesse patamar acima dos 15 dólares por bushel, mais precisamente ali acima dos 15,30, pelo menos essas são as indicações para os primeiros contratos negociados lá na Bolsa de Chicago. E será que essa firmeza acima dos 15, ela permanece, ela tem fundamento que justifique a continuidade? Vamos conversar com o Fernando Pimentel, lá da AgroSecurity. Está aqui já o Fernando com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente, trazendo as informações e analisando o mercado, principalmente esse mercado da soja. Ah, Começou ruim, começou negativo, mas reverteu aí essa pressão, Fernando. Quais foram os motivos dessa virada aí no pregão de hoje? Boa tarde a todos, feliz 2023 para quem eu ainda não dei, né? Muito bom estar com vocês aí de novo. Bom, a leitura que eu tenho aqui, o mercado hoje, a chamada da manhã, estava muito em função de uma possibilidade de chuvas para melhorar um pouco a situação da Argentina e Rio Grande do Sul, né? Ao longo do dia, eventualmente, essa informação, talvez, de volume ou de dispersão da chuva pode ter atenuado essa, esse efeito negativo. E a gente tem ainda como fundamento, né, a demanda que deve seguir firme a despeito do PIB da China, que deve ficar na casa dos 3%, que não é bom, né, dado o histórico aí da China, esse é um crescimento bastante baixo, aí, talvez mais baixo dos últimos 30 anos. Mas, de qualquer forma, a China segue demandando, ela vai bater um recorde esse ano na produção de carne suína, o maior rebanho que ela está tendo, inclusive está tendo uma queda de preço, mas os produtores estão segurando um pouco mais o suíno, vendendo com um pouco mais de peso para tentar buscar um pouco melhor o preço, e isso é demanda, né? Então nós seguimos aí com uma demanda firme e a oferta global, se a gente for fazer uma avaliação em função do último relatório do USDA, faz todo sentido, a oferta global de soja deve reduzir um pouquinho esse ano, né? Então, isso daí gera uma sustentação no longo prazo. Outro ponto é o óleo, né? Nós temos aí a Argentina sofrendo, a Argentina, pela Bolsa de Rosário, deve colher no máximo em 37 milhões de toneladas. Isso tira um volume de óleo no mercado. Além do que nós temos o problema da Indonésia, que está restringindo a exportação de óleo de palma. Então, isso dá uma conotação mais altista para o mercado, né? São notícias interessantes aí para o Brasil, porque o Brasil, no ano passado, perdeu espaço na exportação, porque não tinha produto, na verdade. Nós tivemos problemas de colheita, problemas de safra, e só que esse ano nós vamos reconquistar uma posição de maior volume na participação da matriz de exportação de soja do mundo. Temos produto, vamos colher uma safra bastante interessante, né? Eu tenho aqui, agora saíram 3 números e todos os números corroboram para uma produção acima de 150 milhões de toneladas. Conab veio com um número de 152,7, depois o USDA com 153 e a Biov com 152,6, ou seja, todo mundo indicando acima de 150 milhões de toneladas, apesar da quebra do Rio Grande do Sul. Então, para nós, é um ano
bem interessante em termos de consolidação de soja da nossa participação. Tivemos um crescimento diário aí em relação ao ano passado, na casa, se eu não me engano, de 4,6% de crescimento diário e de produção um pouco mais de que 20% a mais que o ano passado. Então, é uma oportunidade bem interessante que a somatória do empreendedorismo do nosso produtor, que avançou no investimento a despeito de incertezas eleitorais e todas as questões que cercavam a decisão da safra do ano passado, mesmo assim a turma pisou no acelerador e o clima está dando uma mãozinha, né? Agora tem que começar a parar de chover, porque já começou a atrasar a colheita, mas de qualquer forma a perspectiva de safra é excelente, né? Boa. Fernando, os argumentos eles justificam os atuais níveis de preços, mas eles ainda, ou eles podem favorecer uma continuidade das altas, todos esses argumentos que você trouxe para gente? Olha, eu sou um pouco cético em acreditar que a gente vai ver soja ah, acima de 16 ou coisa assim. Nós estamos tendo um realinhamento dos ativos, dos preços dos ativos mundialmente, e as commodities agrícolas não escapam dessa tendência, né? Então, a despeito da gente ter ainda o conflito Ucrânia-Rússia ainda indefinido, e isso interfere também na oferta, né? Mas, de qualquer forma, nós temos aí um processo recessivo que o próprio FMI está prognosticando aí para a Europa e para os próprios Estados Unidos. Ou seja, nós vamos ter uma redução no ritmo de crescimento da economia global, né? Então, a gente vai ter um ano de 2023 com realmente uma redução no ritmo econômico global. Agora, o que isso se traduz em termos de redução de demanda de alimento é um pouco questionável, pelo menos no que tange a proteína vegetal. A gente acredita que os nossos compradores vão seguir colocando a demanda aí. Mas o que acontece é que os especuladores de ativos financeiros, que também contribuem muitas vezes para a elevação dos preços das commodities, agrícolas ou não, o petróleo, os metais, etc., esse especulador hoje está com menos liquidez, né? O mercado perdeu liquidez. A gente teve um quantitative easing lá do Fed, que praticamente pautou os últimos 5 anos aí entre 2015, 2020, 2021, e aí a gente começou a ter um movimento contrário, né, do Fed reduzindo a liquidez do mercado. Isso diminui a oferta de recursos no mercado e diminui também a especulação sobre os ativos financeiros, que inclui os preços de soja, milho, café, algodão e etc. Então a gente vê que nós chegamos a ter 18 mil pontos, 18 dólares e 50 por bushel na Bolsa de Chicago, e depois viemos com uma retração para o ponto que estamos agora. Então, quer dizer, os preços internacionais sofreram um impacto, né? Então, na leitura que eu tenho ok, eu não acho que vai cair mais, eu acho que podemos ter, inclusive, uma alta, mas uma alta com limites. Nós não vamos ver um rally forte do preço da soja. Independente da gente ter demanda e a gente ter a oportunidade de vender bem a nossa soja em relação a valores históricos. Minha dúvida recai, Alexander, no câmbio. O câmbio pode ser um elemento um pouco mais baixista para o brasileiro, para o produtor brasileiro. Porque a despeito de todos os problemas, e olha, a gente imaginou que com aqueles problemas em Brasília, todas essas questões que ocorreram, o dólar pudesse dar uma estilingada lá em, sei lá, 5,50, 5,70. Não foi o que ocorreu, o dólar
ficou ali até 5,35, 5,40, voltou, agora 5,11 agora, e existe um movimento de fluxo de dólar voltando para o Brasil, voltando a investir aqui. Você vê a Bolsa hoje mais em alta. Tem certezas fiscais que rondam esse câmbio? Tem. A questão do salário mínimo é uma questão, a questão do déficit tributário, déficit fiscal que o país tem. Não sabemos como vão encaminhar a economia do país, mas numa leitura de curto prazo, tudo indica que o investidor está autista em relação ao nosso país agora. Mas me parece, Fernando, pelo que você está falando aí, que não é uma questão de confiança plena na economia Não, brasileira, né? eu acredito mais em uma falta de opção, Alexandre, lá fora. O dinheiro procura uma boa taxa de retorno, uma remuneração, não é? Então, o que acontece? Hoje você olhar, a China é um país que corre o risco de ter um conflito adiante com Taiwan. Você está na Europa, existe uma preocupação, uma certa depressão, né, dos investidores, porque, lógico, temos uma crise energética ainda, apesar dela já ter sido parcialmente solucionada. Não ficou barato produzir na Europa, né? Então, a Europa perdeu competitividade, Estados Unidos está, né, também com seu déficit muito alto, questões de inflação que puxaram a taxa de juros. Isso reduz a velocidade da economia, reduz a dinâmica econômica. Então, na hora que você olha um horizonte um pouco mais amplo para você que tem recurso para investir e procura um mercado que tem um certo nível de retorno e segurança, o Brasil é uma opção, porque passada essa ressaca toda do que ocorreu em Brasília, etc., o Brasil mostra aí algum tipo de equilíbrio institucional e regulatório e tudo mais, né? Então, para o investidor, o Brasil ainda é uma boa opção. E isso, por menos que seja não é um volume estrondoso, mas está entrando dinheiro. E o investidor está lá, está botando aqui na B3, né, está fazendo câmbio, e isso empurrou o câmbio para baixo. Agora, o cenário pode mudar com relação a câmbio? Claro que pode, né? Hoje nós temos um governo com uma retórica muito mais uma leitura de não se pautar pela visão de mercado, né? pelo que o mercado entende que seriam boas práticas e boas políticas estatais, está preocupado em resolver lá alguns aspectos de promessas que foram feitas no período eleitoral e a gente sabe que o orçamento público não consegue comportar todas as promessas que foram feitas. Então, alguma coisa ou vai ser deixado de lado ou esse governo vai peitar o mercado. É claro que o mercado ele tem um nível de tolerância. Chegar num ponto, ele começa a acusar insatisfação através dos indicadores, né, macroeconômicos. Então, câmbio, enfim, tudo mais, começa a ir contra. Por enquanto, parece que deram um waving aí, uma nota de confiança aí, seja de curto prazo para o Ministério da Fazenda, né? Em Ministério da se, Economia. em se confirmando essa tendência, Fernando, de continuidade de queda do dólar, de entrada de recursos aqui no Brasil, a gente vai ver um dólar perdendo valor frente ao real. Tecnicamente, isso tira todo o ganho que vem de Chicago, certo?
Se por um lado você pode ter uma resposta negativa em termos de preço, é claro que, vamos lá, para manter o produtor brasileiro estimulado a vender, uma das questões que a gente tem é, ok, Chicago pode fazer um contraponto com esse câmbio? Pode, normalmente faz, né? Se o maior exportador hoje de soja do mundo trava a sua venda, né? Porque o produtor não está sendo remunerado, ele vai diminuir o ritmo de venda. É normal que Chicago suba e os prêmios aqui nos portos também respondam positivamente para manter o produtor remunerado e motivado a vender. Esse é o mercado livre, né? Essa é a oferta e a demanda. Né? Então, é de se esperar que essas compensações ocorram. Mas você acha que... É de todo ruim Hum, para o produtor? Nem tanto, porque também ele tem a sua matriz de custo uhum, em dólar, né? baseada grandemente em dólar. Então, ele vai ter redução no custo fertilizante, vai ter redução no custo dos químicos, enfim, ele acaba tendo uma contrapartida também, positiva em relação a esse câmbio um pouquinho mais apreciado aqui, o real apreciado. Então, é, segue o jogo, vamos dizer assim. Né? Uhum. Mas é aquela história, quem está retardando eventualmente a venda porque está acreditando em câmbio, enfim, tem que tomar um pouquinho de cautela, porque vamos ver, eu também não sou economista, eu olho com a mesma perspectiva de um analista macroeconômico, que eu até tenho essa competência, mas não sou, e é verdade, não existe nenhum economista brasileiro que possa dizer onde esse câmbio vai nos próximos 3, 4, 5 ou 6 meses. Muito bem. Então, Fernando, a gente tem aí essa situação de Chicago que no mínimo ganha uma sustentação aí de preços diante dos fundamentos. A gente tem um câmbio que nesse momento, um dólar que nesse momento está caindo, que por um lado tira o viés de competitividade da exportação, mas por outro ele acrescenta aí um potencial de ganho com o custo de produção aí do produtor. E daí fica ali no Sim. meio a questão dos prêmios, né? Como você disse, os prêmios tendem a seguir Chicago para justamente dar esse ponto de equilíbrio aí em relação ao dólar. Mas quando a gente tem para entrar no mercado uma safra desse tamanho, 150 milhões de toneladas para mais, isso pode ter pelo menos um impacto imediato aí nos prêmios? Isso pode de alguma forma jogar os prêmios para baixo? Você tem visto acontecer isso? Nos primeiros meses, eu acredito que possa ocorrer um impacto sobre o abril e maio, os embarques de abril e maio, né? Porque, de fato, é o período de maior oferta, né? De volume. Agora, a estimativa é que a gente vai exportar 95, 94, 95 milhões de toneladas. É um volume bom, né? Uhum. É claro que é aquilo que eu falei. Se o câmbio não contribuir para esse número, a velocidade de embarque vai começar a reduzir, a velocidade na verdade, de oferta começa a reduzir, e a compensação, seja em Chicago, ou seja nos prêmios do Porto, vão ter que ocorrer, né? Nós não estamos com uma safra muito vendida. Então, nós Uhum. vamos ver aí um movimento agora já nesse mês agora, nós vamos ter que ter algum movimento maior de vendas, né? Agora, o que é o upside dessa história? O que é bom ou positivo aí? Nós já tivemos aqui caso de Argentina comprando soja brasileira, porque o esmagador argentino já está antevendo uma dificuldade. Dependendo de onde a fábrica está, dependendo de onde existe uma necessidade de comprar soja dentro da Argentina, uma logística pode permitir. A gente já teve agora casos de embarques ali em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. Paraguai também está perdendo safra, né? O Paraguai está perdendo 1 milhão e 400 mil toneladas de produção. Então, na hora que você vê que o entorno também não está gerando superávit, nós vamos ter, primeiro,
praticamente uma impossibilidade de compra de soja argentina por esmagadora brasileira ou demandante aqui do Brasil. Nós não vamos ter a Argentina como um grande exportador de óleo, quer dizer, nós vamos até ter que esmagar e produzir mais aqui um pouquinho. Então, nós vamos ter aí, com certeza, algum suporte para os prêmios, quando toda hora que o nosso produtor tiver que parar de vender, porque ele não está estimulado com o valor de venda, vai segurar e vai vender basicamente da mão para a boca o que ele precisa vender, essa hora eu acredito que nós vamos ter uma resposta bastante rápida dos prêmios, porque não tem tanta soja assim no mundo para suprir aí 100 milhões de toneladas de compras da China, que deve ser o volume deles. Tem uma demanda externa para acontecer, uma demanda interna também para acontecer, ou seja, soja brasileira disputada, e isso dá mais sustentação aí para os preços, então, no final das contas. E nós não podemos esquecer que essa política protetiva social que querem implementar, então nós vamos ter aí um aumento do salário mínimo proposto, o Auxílio Brasil, de R$ 600, enfim. Todas essas questões, se você colocar, elas vão gerar demanda. Né? Elas vão acentuar a demanda doméstica. Sim. Né? Desde que você coloca mais renda na base da população, você vai, com certeza, gerar alguma demanda adicional, o frango, ou talvez as proteínas animais mais baratas. Isso aí, com certeza, leva um impacto positivo. Isso é bom para o milho também. Você acha, Fernando, que o Brasil deve seguir essa tendência da Indonésia, da Malásia, de aumentar aí a participação dos óleos vegetais na produção de biodiesel? Esse é um outro elemento interessante, né? Porque um dos elementos aí da própria Indonésia é essa questão, né? De utilização mais de biodiesel e aqui nós estamos crescendo muito ainda, né? No óleo, no biodiesel do milho de um lado do etanol de milho de um lado e do biodiesel de soja do outro. A questão é que parece que ainda está incerta a alteração do percentual de adição do biodiesel no diesel, né? Isso parece que vai se discutir ainda no nível ministerial e essa decisão parece que não vai ocorrer tão rapidamente. Mas existe uma tendência de alteração disso. Hoje o Brasil está com o B10, não é isso? Em vigor? Isso. E a Indonésia, pelo que eu vi, pelo que eu li, pretende elevar para B35, né, Fernando? Então, porque eles parece que estão querendo reduzir a importação de Europa, diesel. né? Então, o que acontece? É uma decisão lá deles, caseira, enfim. Agora, aqui teriam reflexos meio complicados, né? Até porque o brasileiro, o óleo de soja impacta diretamente a economia doméstica aqui no Brasil, né? Então, eu não sei se o governo, com esse viés, levaria aí substancialmente a aplicação do biodiesel, não. Muito bem. Muito bom. Fernando Pimentel, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Um ótimo ano para você e a gente conta com as suas análises ao longo desse 2023. Volte sempre, Fernando. Boa sorte na colheita para todos aí. Um abraço. Valeu. Tá aí, Fernando Pimentel, AgroSecurity, aqui com a gente, analisando o mercado, trazendo pontos econômicos importantes de serem entendidos, principalmente nesse momento de precificação da soja e principalmente nesse momento em que muitos produtores estão atrasados aí na comercialização. Vamos ver os preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela, março, $15,39 por bushel, subindo 12 pontos. O maio, 15,37, 10 pontos mais 25. Julho, 15,33, 8,5. Agosto, $14,96 por bushel,
uma alta aí de 6,5 pontos. São os números da soja. A gente tem também fechamento para o milho, que seguiu essa tendência de alta, março fechando a 6,85, 10,25 de elevação, maio 6,82,9 de alta, julho 6,72, 8,75 de elevação e setembro subiu 5 pontos, fechando a 6 dólares e 19 centes por bushel. E para finalizar a gente tem o trigo. Trigo também, viés positivo aí para os preços, março 7,51, alta de 8 pontos, maio 7,59, alta de 7 pontos, julho 7,61, alta de 7 pontos mais 25 e o setembro 7 dólares e 68 centes por bushel, 7 pontos mais 75 de elevação. A gente agradece muito a sua participação e a sua audiência, agradece a participação da Conceição Ribeiro aqui com a gente pelo YouTube. Conceição está desejando boa tarde aqui pra gente, boa tarde para você também, Conceição. E pessoal que está no YouTube, não esquece aí de deixar o seu like, de fazer a inscrição no canal e de acionar o sininho lá para que você possa ser notificado, ser avisado toda vez que tiver algum boletim entrando aí no ar pelo Notícias Agrícolas. Não esquece de ajudar a gente a divulgar mais esse trabalho que a gente faz de levar informação ao produtor. Então, vai lá no YouTube oficial do Notícias Agrícolas, faz sua inscrição, deixa seu like pra gente e participe, interaja. Conte pra gente o que está acontecendo aí na sua região e principalmente faça suas perguntas para os analistas, para os nossos convidados aqui que estão diariamente trazendo informações do agronegócio para você. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.